Cláudio Rezende, o Galo voltando ao Mineirão e a prévia do duelo da Libertadores é o Galo contra o Flusão lá no Mineirão. A massa atleticana tava com saudades do gigante da Pampulha, vai ter a oportunidade de ver o Galão da Massa jogando no Mineirão. E aí, preparativos, escalação, ingressos, vai ter casa cheia, não vai? Como é que tá o Galo para essa noite, para encarar o tricolor carioca? Cláudio Rezende sempre cantando alto com o Galão da Massa. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. Hoje, nos embalos de sábado à noite, né? Mineirão, o Atlético de volta ao gigante da Pampulha para manter invencibilidade no estádio esse ano, Thiago. O Galo, boas recordações do gigante da Pampulha, esse ano apenas como visitante nos clássicos contra o Cruzeiro. Foi campeão estadual no Pentacampeonato Mineiro de virada, aquele jogo histórico, né, pro Atlético, e recentemente teve um empate 0-0 contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ano passado o Galo fez seu último jogo como mandante no Mineirão e também tem boas recordações quando venceu o São Paulo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Casa cheia, o São Paulo dificultou bastante o jogo, né? Mas o Galo conseguiu a vitória e naquele momento conviveu ainda com uma expectativa de título brasileiro na última rodada. Mas o Atlético de volta ao Mineirão, bons resultados recentes, e hoje, Thiago, não vamos ter Mineirão cheio, né? A última parcial do Atlético ontem à noite, 23 mil torcedores garantidos, há uma expectativa aí de um público de até 30 mil torcedores para esse compromisso contra o São Paulo. Ainda tem ingresso, os torcedores perguntando bastante, né, Thiago, sobre os donos de cadeiras cativas na Arena MRV, camarotes, como fica a situação. Essas pessoas têm que comprar o ingresso e ontem tinha a possibilidade, até ontem, de conseguir um ingresso extra, buscando na Arena MRV. Então, quem tem a cadeira cativa na Arena MRV e camarote não tem esse direito no Mineirão, mas tem que comprar o seu ingresso aí pro jogo de hoje no Atlético contra o Fluminense. Agora a expectativa muito grande por parte do time, né? O que pode fazer o técnico Gabriel Milito quanto ao Atlético? A informação que a gente tem é que vem um time forte, hein? O Atlético vem com um time com escalação com titulares, logicamente que ele pode tirar um ou outro, isso aí não tá descartada a situação, mas o Galo tá precisando voltar a vencer, vai pegar um adversário forte, né? Apesar de estar na zona do rebaixamento, o Fluminense tem muitos bons nomes. É um time que é o atual campeão da Copa Libertadores e o Galo já desperdiçou muitos pontos com esses times que estão lá na zona do rebaixamento. O Fluminense é mais um deles, né? O Galo não pode ficar tropeçando, principalmente em casa. Para isso, Thiago, hoje, o que a gente pode projetar de Atlético? O Zaratio tá passando por cirurgia agora pela manhã. Quem não acompanhou o noticiário de ontem à noite até agora, o Zaratio tentou ao máximo, o departamento médico do Atlético também, mas o tratamento conservador não adiantou, né? Ele teve que passar por um procedimento cirúrgico de hérnia inguinal. O Zaratio vinha com dores no pubis e agora pela manhã sendo operado aí no Hospital Mater Dei. Vai ter um período agora de recuperação, então o Zaratio fica fora dos próximos jogos. Boa recuperação aí o Matias Zaratio. Sem o Zaratio, Thiago, o Bernard deve jogar, né? O Bernard que foi o escolhido para entrar no lugar dele no segundo tempo. Então o Bernard no meio campo já é uma alteração em relação ao time que jogou na Libertadores. E nas demais posições, por exemplo, ele pode colocar o Saravia de volta, que é um pedido aí do torcedor, para fazer ali o lado direito da defesa. Ele não tá funcionando bem nem com o Fux, nem com o Lianco. Aí, na zaga, ele pode manter o Batalha, pode colocar o Fux ou até o Lianco. O Alonso costuma jogar todas, né? E o Arana também. Alonso e Arana estão convocados para jogos das eliminatórias. O Alonso para o Paraguai, o Arana para a seleção brasileira. Meu campo, Otávio aí, sempre aquela dúvida, né? Fausto Vera ou Alan Franco? Bernard e Scarpa, lá na frente, Paulinho e deve ser o Davidson de novo, né? O Davidson vem sendo titular, mas tem o Vargas como opção, também até o Cadu, para o técnico Gabriel Milito escalar esse Atlético. Tem o jogo com São Paulo quarta-feira, Thiago? Tem. Mas hoje é sábado. Até quarta tem um período bom para recuperar a turma. E o Galo tá precisando voltar a vencer no Brasileirão, Thiago. Vamos falar do Fluminense, ô Flusão. Hoje não.
Hoje não, Fluminense, hoje não, Tricolor Carioca. Hoje a noite é do Galão da Massa no Mineirão. Quem tem as informações do Fluminense é o Paulo Azeredo. Chega mais, Paulinho. Bom dia, amigo. Tudo bem, Thiago? Bom dia pra você, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Fluminense que fechou preparação ontem no Rio de Janeiro, lá no CT Carlos Castilho, depois já veio para Belo Horizonte logo após o almoço, já está concentrado aqui na capital mineira, e o técnico Mano Menezes, que já tem uma mudança certa na equipe, na lateral direita, e aí um ex-atleticano assume a vaga de Samuel Xavier, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida. É o Guga, ex-atlético, vai ser, ou melhor, será o lateral direito do Fluminense. Desta forma, o esquerdinha, ele também volta a figurar na equipe titular pela lateral esquerda, visto que o Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, e o Marcelo, o M12, estão entregues ao departamento médico. Além deles, desses dois jogadores no DM, também o Renato Augusto, o zagueiro Inácio e o atacante Germancano. Portanto, esses jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Agora tem uma boa notícia, o Mano Menezes, ontem no treinamento pela manhã, conforme eu disse, no Rio de Janeiro, o Keno reapareceu, ele ficou de fora no meio de semana do confronto do Fluminense contra o Grêmio na Libertadores, e o Keno está à disposição do Mano e é a opção no banco de reservas. Thiago, o provável Fluminense para hoje à noite, apenas uma dúvida, com Fábio, Guga, Thiago Silva, poder ver o Thiago Silva ao vivo, hein? Joga muita bola. Thiago Santos ou Felipe Melo, e esquerdinha, André, recém-convocado pelo técnico Dorival Júnior, Martinelli e Ganso. Serna, que é um peruano, né? Na verdade, colombiano, naturalizado peruano, o John Arias e o Cauã Elias. Olho nele, o moleque tá fazendo muito gol nos últimos jogos pelo Fluminense. E, Thiago, antes de encerrar aqui, mandar um alô para uma família que esteve aqui mais cedo hoje na rádio, acompanhando aqui a gente, a visita aqui na rádio, e é ouvinte de carteirinha aqui do nosso Rádio Esportes, a família Sauer, o pai Alexandre, o vovô Jorge e o filhão Matheus, atleticanos que estarão hoje lá no Mineirão. Tá certo, Thiago? Tá legal, Paulo Azeredo. Esse Cauã, de fato, é mais uma revelação, né? Como revela o Fluminense, impressionante. Agora, essa combinação Thiago Silva e Mineirão costuma dar certo não, hein? Costuma dar certo não. Ô Fluminense, ô Thiago Silva, hoje não, Flusão. Nath Fiuza, comentarista do Rádio Esportes, é do Panzi, conosco também nesta manhã de sábado. Começo com você, Nath. Que pena essa lesão do Zaratio. A gente espera tanto o Zaratio, né? E basicamente em quase toda a trajetória dele, quando vai engrenar, vem um problema. Agora, essa hérnia inguinal, a pubalgia, e vai ter que parar para cirurgia. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço para você aqui, nos acompanha aqui no Rádio Esportes. É uma pena mesmo essa questão do Zaratio, obviamente não é culpa dele, tem um histórico bem complicado com lesões, a parte física costuma atrapalhar muito a sequência do Zaratio. A gente torcia para que 2024 fosse um ano mais tranquilo também nesse sentido. 2023, além das lesões, ele conviveu com muitas perdas familiares, enfim, foi um ano difícil para o Zaratio. A gente torcia que esse ano fosse um ano mais tranquilo, que ele tivesse sequência. É um cara de muita qualidade. A gente imaginava, inclusive, que a chegada do Bernard podia beneficiar o Zaratio de alguma forma, no sentido de que talvez ele não tivesse mais que jogar sempre 90 minutos, que eles pudessem ali se revezar na posição, e aí o Milito ganharia mais uma alternativa. Milito que já disse em entrevista coletiva que gostaria muito de ter o Zaratio como titular, e se eu estivesse na posição dele, também gostaria, porque eu acho o Zaratio um baita jogador. Acho que o Zaratio cresce muito, em especial em noites de Copa, em noites de Libertadores, como estão por vir até o final da temporada. Então acho que é uma perda bastante significativa, em especial porque o Bernard, que a gente colocou muita expectativa também, ainda tem tido um pouquinho de dificuldade, há muita margem para evolução, tá num período ainda de se adaptar ao futebol brasileiro, ao time do Atlético, ao estilo de jogo do Milito, mas o Bernard ainda não conseguiu ter uma grande atuação. E muitos falavam, inclusive, daqui a pouco, o Zaratio bem, os dois vão ter que fazer uma briga aí pela titularidade, talvez o Bernard já não esteja merecendo tanto. Agora vamos torcer para que o Bernard consiga engrenar, consiga crescer, porque ele é de fato o meia mais criativo, com capacidade de articulação, para jogar ali atrás dos atacantes que o Galo tem hoje. O Edu Panzi, qual que é o tamanho da perda do Zaratio, né? Não pro jogo de hoje somente, mas para a temporada, né? Jogos decisivos que se avizinham para o Atlético. E eu não sei se você tem essa percepção, Edu. Eu sinto isso muito na torcida do Atlético, né? Todo mundo, Zaratio, agora vai, o Zaratio vai engrenar. E aí, ou é uma lesão muscular, um outro problema. Hoje,
Caso de hoje, uma cirurgia de hérnia inguinal, Edu. Pra ver se corrige uma vez também, né? Os problemas, a própria pubalgia também. Agora, o tamanho da perda é só pegar a coletiva do Milito do pós-jogo contra o Cuiabá. O Atlético está perdendo um dos principais jogadores do elenco, titular do técnico, que ele gostaria de contar mais vezes com o Zaratio. Fato é, Thiago, que não dá para o Zaratio jogar 20 minutos em alto nível e o restante praticamente se arrastar em campo, como aconteceu contra o São Lourenço na Arena MRV no jogo da Libertadores. E a falta que o Zaratio faz ao Atlético já tem sido sentida e vista nos últimos jogos. O Zaratio há algum tempo já não se pode contar com ele. 90 minutos, 45 minutos, então o Atlético está aprendendo a lidar com essa ausência do Zaratio. E, sinceramente, para esse jogo contra o Fluminense é mandar um time bastante forte, o Galo precisa pontuar. E eu mantenho o meu discurso dos últimos jogos do Atlético. Passou da hora do Milito apresentar um pouco mais de alternativa. Ele tem apresentado. A gente vê o Atlético em determinados momentos nos jogos mudando o seu desenho tático, mas eu acho que precisa, às vezes, mudar mais cedo ou desde o início, para trazer um pouco mais de desconforto para o time adversário, talvez trazer o Scarpa para um corredor central, jogando como meia-direita, quem sabe abrir o Bernard pelo lado direito, ou até mesmo mudar o desenho tático. Ao invés da saída de 3, que eu sei que o Milito gosta de fazer, mas em determinados momentos abrir mão dessa saída com 3 jogadores, fazer uma saída mais tradicional, manter laterais como laterais e exigir mais dos meio-campistas, dos meias, que sejam mais responsáveis pela criação no meio de campo. Não precisa ser uma regra, mas precisa ser uma alternativa para o Atlético nos próximos jogos. Vamos falar do Galo, você me prometeu, Rezendão, essa tabela do Atlético, não só do Galo, né, de Campeonato Brasileiro, misturando com Libertadores, hoje tem o Galo com o Fluminense, mas para encaixar o jogo da Libertadores, o bicho tá pegando, hein, Rezende? É verdade, Thiago, vamos explicar pro torcedor, é a semana do dia 18 de setembro, são 3 times cariocas que vão fazer primeiro jogo das quartas de final em casa, o Fluminense contra o Galo, o Flamengo contra o Peñarol do Uruguai e tem o Botafogo contra o São Paulo. Vamos lá. Primeiro a TV escolhe. A TV Globo, ela tem direito a um jogo. Ela já escolheu o jogo Botafogo e São Paulo para passar na ida e na volta. Então o jogo da TV Globo é quarta-feira 9h30. Vamos lá. Quarta-feira 9h30, então Botafogo e São Paulo. Teria que, como os jogos são no Rio de Janeiro, colocar o Flamengo ou na terça ou Fluminense e Atlético na quinta, por exemplo. Só que tem um detalhe aí, na semana anterior, a CBF já marcou os jogos, por conta inclusive de data FIFA, tanto do Atlético com o São Paulo pela Copa do Brasil, quanto do Flamengo com o Bahia na quinta-feira. Se eles jogam quinta, eles têm que jogar domingo no Campeonato Brasileiro, correto? Correto. Não podem jogar sábado pelo período aí de horas, né? Então, se o Flamengo joga no domingo, o Fluminense e o Atlético joga domingo também, não poderia ter nenhum jogo, nem o Flamengo, nem o Atlético na terça, Thiago. E aí embanana tudo. O que está acontecendo no Rio? A informação que vem de lá é que a CBF está tentando, junto ao batalhão de polícia, para que eles liberem o Galo com o Fluminense na quarta-feira, 19h, e o jogo do Botafogo com São Paulo para 9h30. Mas aí serão 4 torcidas no Rio de Janeiro circulando no mesmo dia, né, Thiago? É uma loucura, né? Você vai ter a torcida do Botafogo e do Fluminense. Lembrando que a linha de metrô que passa no Maraca é a mesma que vai pro Engenhão. Sim. Que é bem longe, inclusive, do centro ali do Rio de Janeiro. Você vai ter a torcida do São Paulo, que vai em peso contra o Botafogo. Você vai ter a torcida do Atlético, que vai em peso também contra o Fluminense. E o calendário é tão absurdo, Edu. Você não tem como adiar, não tem simplesmente nem uma semana pra você poder encaixar os jogos. Mas assim, Thiago, eu fico ouvindo o Cláudio falando, você é o poste urinando no cachorro mesmo, né? Por quê? Porque o que monta uma tabela de campeonato é pensando em não confronto de torcida. Cara. É um negócio maluco, né? O ideal seria, vai jogar quarta às 7, o outro quarta às 21h30, mas não pode, porque senão os caras vão se matar na rua, no metrô. É um negócio maluco que acontece no futebol, não é só no brasileiro, não. Virou guerra, né? Virou ódio entre torcidas, entre um clube e outro, e usam o clube para isso. Agora, o jogo da terça seria do streaming, né? Seria aquele jogo do streaming. Então dá pra fazer, porque o streaming começa na quarta, né? Com atraso, né? Demora tanto que dá o prazo certinho. Ô Nath, mas brincadeiras à parte, é impressionante, o Edu tocou num ponto sensível, que é um ponto social, né? Questão cultural.
animalesca de você não poder ter pessoas na mesma cidade com camisas diferentes. E aí teria que montar uma operação de guerra para fazer 2 jogos de futebol numa cidade como o Rio de Janeiro, que é enorme. A distância do Engenhão pro Maracanã, para quem não conhece, deve dar uns 60 quilômetros, Cláudio. Não, longe. sério? Eu não sei se dá isso tudo não, mas é longe. Uns 40, 50. Olha aí, Nath, no Google, vê a distância do Engenhão ao Maracanã. É longe, pegar a linha amarela, sair lá pra Baixada, pra ir pro Engenhão. Eu acho que o Thiago tá exagerando, viu, Nath? Vou 60 descobrir. quilômetros é coisa demais. É muito? É. Mas é longe. Distância, Engenhão, Maracanã. São... Que isso, Thiago? Quantos? 9 quilômetros. 9 quilômetros. Não. 9 quilômetros. Sério? Sim. Puxa vida, quando eu fui no Engenhão, achei. Andava, não chegava até nunca. achei que eu tinha olhado errado. surpresa. Sério? Tá Zero aqui, ó. surpresa. Estádio Olímpico Newton Santos Caramba. para Maracanã. Não, então é pior ainda, porque então é perto. Tá mais caindo perto aquela ainda. garoa, o Thiago fala que tá caindo 9 quilômetros. Vamos voltar pro Se você noticiário. saísse neste momento, você gastaria 20 minutos. Então é pior ainda, é mais perto, né? É perto, é. Pô, eu tive a sensação quando eu fui no Engenhão, achei que demorou 3 horas É pra porque ele foi chegar. a pé. Não, linha É porque é o trânsito. Mas eu achei que era mais Você longe. foi na hora de pico? Bem mais longe, né? Mas, ô Cláudio Rezende, então é pior, porque tem a proximidade física, inclusive, dos estádios. né? Tem um detalhe. Se a Conmebol marca o jogo, a CBF tem que se virar, você sabe, né, Thiago? É aquele jogo adiado é? do final de semana, vem aí, né? Pode ser. Porque, por exemplo, se a Conmebol marca o jogo terça-feira, por exemplo, Galo, terça-feira com o Fluminense. Aí o Galo não poderia jogar domingo. O jogo do Galo domingo anterior é contra o Bahia, fora de casa. Aí a CBF teria que adiar esse jogo aí, Galo e Bahia. Ou ela mexe lá no jogo anterior, né? Que da loucura. Copa do Brasil, e aí complica, porque o que acontece? Se Atlético e São Paulo jogarem na quarta, o Galo, por exemplo, pode ficar sem o Arana, sem Júnior Alonso, sem Vargas e sem Alan Franco. Eu Porque acho a que os data 4 FIFA vão. é até a 3 já terça. foram, falta o Alan Faz o Franco. menor sentido. Então vai virar uma confusão isso aí, né? Ou a polícia do Rio libera, Thiago, ou senão vai dar uma confusão danada na tabela. Ou a polícia libera, ou a CBF vai ter que adiar o jogo de alguém no domingo do Brasileirão. Isso, Ou o jogo do Atlético, ou o jogo do Flamengo, para que um É dos um Flamengo dois... e Vasco domingo e o Atlético contra o Bahia. Pois é. Ou a CBF, porque mexer na Copa do Brasil, acho que é inviável um jogo de volta, de mata-mata, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os times seriam obrigados a jogar sem os seus atletas, lembrando que até na terça-feira é a data FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo. Então isso não vão mexer. E a Conmebol é soberana sobre as decisões da CBF em termos de marcação de datas. Então, ou o Atlético não vai jogar contra o Bahia no final de semana, ou o clássico Flamengo e Vasco vai ser adiado. Ah, mas vai ser adiado para quando? Aí lá na frente a CBF pensa, né? Tem um ditado que é o problema futuro, né? Aí é um problema futuro da CBF. Porque Atlético e Flamengo estão envolvidos em 3 competições. É complicado adiar jogo desses times. O Atlético já tem 2 jogos a menos no campeonato. Teria um jogo a mais, a menos. Não tem muito o que fazer, não. Agora, bem feito pra CBF. Ela que se lasque pra lá com o calendário dela, vai ter que dar uma solução. Se vira, CBF. E o Cláudio Rezende, hoje nós sabemos que hoje tem o Galo contra o Fluminense. Já os comentaristas vão debater a escalação do Atlético, a análise do jogo. Qual possível time do Galo? Você já anunciou a cirurgia do Zaratio, vai parar aí uns 2 meses. Como é que fica o Galo para hoje? Pensando também no compromisso do meio de semana, Copa do Brasil contra o São Paulo, Rezendão. O Hulk já tá na transição, né, Thiago? É boa notícia. O Hulk iniciou transição e aí já dá pra apostar no Hulk quarta-feira. Jogo contra o São Paulo é mata-mata. Hoje o Hulk ainda segue fora. Não vai pro jogo, mas quarta-feira já cresce a expectativa aí pra volta do Hulk. Aí o técnico Gabriel Milito pensando, né? Tem algum jogador mais desgastado que vale a pena segurar pro jogo de quarta-feira? Aí a gente vai ver na escalação de hoje, ele tá guardando as 7 chaves, viu, Thiago? Porque recentemente ali no Clássico vazou a escalação do Galo, né? E aí deu um pouco de margem pro adversário, acabou que o Milito veio com um time diferente, mas tá segurando, tá divulgando a escalação mais em cima da hora, até para os jogadores. Por isso que a gente ainda traz esse mistério aí de qual time do Galo que joga hoje. Agora vai ser time forte, não vai ser um time praticamente reserva como foi diante do Cuiabá. Eu sinceramente não creio nisso, viu, Thiago?